ficar confiante com o inglês que você fala? Como organizar toda aquela estrutura que você aprendeu nos livros, todo aquele vocabulário decorado que você tem aqui e que você precisa na hora de se comunicar, mas não consegue? Todas essas perguntas e algumas outras estratégias para te ajudar a alcançar a tão sonhada fluência, você vai ver aqui nessa série que eu preparei especialmente para falarmos sobre fluência. Fica ligado, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, para que você saiba em primeira mão todas as novidades que eu vou trazer aqui para você. Quando nós falamos em fluência, nós logo pensamos na fala. E eu já te disse que falar é uma habilidade que vai sendo desenvolvida com conhecimento, prática e confiança. A fala é uma habilidade de produção, o que em inglês nós chamamos de output. Então, se você pretende falar, se você quer treinar e aperfeiçoar a sua fala, não adianta ler. Porque quando você está lendo, você está trabalhando uma outra habilidade e você aí está recebendo. É a habilidade que em inglês nós chamamos de input. A produção ela não parte de você, você está só adquirindo informação. É importante que você entenda que quanto mais você fala, melhor essa habilidade vai ficando. E nós precisamos tanto das outras habilidades quanto da habilidade da fala. Normalmente, no dia a dia, a habilidade que a gente mais usa é a fala, porque ela está presente em todos os nossos ambientes. Ambiente de trabalho, em casa, na rua, ao fazer uma compra. Então, essa habilidade, com certeza, ela precisa ser aprimorada. E só se fala falando. Você já viu que no vídeo 2 eu abordei alguns pontos te mostrando que não é necessário você falar com nativos para você fazer com que a sua fala aconteça de forma natural, clara e bonita. Eu te dei o passo a passo no vídeo 2. Se você ainda não assistiu, vai lá, dá uma olhada para você ficar por dentro dessas dicas. Na dica de hoje, eu quero te falar o que não fazer para ser fluente, porque muitos de nós ficamos presos nessas situações e isso não nos permite falar inglês naturalmente e com confiança. Eu vou falar ponto por ponto aqui, quero que você preste atenção e veja se você se encaixa em alguma dessas situações. Então, se você quer falar inglês naturalmente e com confiança, a primeira coisa que você não pode fazer é esperar pela melhor oportunidade. Por exemplo, agora minha vida está muito conturbada, eu tenho trabalhado muito ou eu tenho estudado muito, eu estou sem tempo. Vou esperar o ano que vem que eu termino a faculdade. Ou então, vou esperar as coisas se acalmarem. Aí eu começo o meu inglês. Ou aí eu dou uma atenção maior ao meu inglês. Se você esperar pela melhor oportunidade, você nunca vai dar o próximo passo, você nunca vai chegar ao próximo nível. E imagina só, se você consegue ser chamado para a entrevista dos seus sonhos naquela empresa que você sempre quis, e aí descobre que a segunda etapa da entrevista é em inglês. Porque você ficou esperando pela melhor oportunidade, o emprego não vai ser seu, porque você não vai conseguir se comunicar nessa entrevista. Então, não espere pela melhor oportunidade e nem pela melhor hora. Saia da sua zona de conforto. Dedique-se ao que você tem que se dedicar para aprimorar o seu inglês e falar com naturalidade e confiança agora. Segunda coisa que você tem que deixar de lado para começar a falar inglês com confiança: criar falsas expectativas. E aí eu vou te dar um exemplo. Estudar 2, 3 horas por dia. Ou então, falar inglês como um nativo. É um patamar, tanto um quanto o outro, muito elevado, muito alto, está muito distante da onde você está agora. E se você focar nisso, você não vai conseguir o mínimo, que é se aproximar da fluência, sair da onde você está e dar um passo à frente.
Antes de querer falar como um nativo, você primeiro precisa falar. Antes de pensar em estudar 2, 3, 4 horas por dia de inglês, você tem que pensar que isso é uma rotina. Lembra do plano de ação no vídeo 2? Você precisa traçar um plano, inserir isso no seu dia a dia e pelo menos 10 minutos por dia se dedicar e se esforçar a aprimorar essa habilidade que é uma habilidade de produção. Como você vai aprimorar essa habilidade? Você vai falar com você mesmo sobre várias coisas, ouvir, gravar a sua voz, ouvir o seu inglês, comparar, ver se está bom, se não está bom. Peça ajuda àquele amigo que você admira o inglês, que você sabe que está um passo à frente, mais próximo à fluência, ou até mesmo a um professor que você tem mais intimidade, que é amigo, para analisar. Mas saia da sua zona de conforto e fale. Terceira coisa que você não pode fazer se quer conquistar a fluência: não queira absorver tudo. Não queira fazer todos os cursos de inglês disponíveis. Não queira aprender com todos os professores que dão aulas grátis na internet. Eu também dou aula grátis, mas não queira aprender com todo mundo. Escolha um para que você possa focar a sua atenção, se dedicar e aprender. Não baixe todos os aplicativos para treinar listening, reading, writing, speaking, whatever, porque isso não vai te ajudar. Nós começamos do simples, do básico, com tanto conteúdo disponível e com tanta coisa para armazenar, para guardar, para usar, para colocar no dia a dia, no fim das contas, você vai perder tempo, se sentir desmotivado porque não vai dar conta de lidar com tanta informação. E isso vai fazer com que você cada vez mais se distancie da fluência. Lembre-se que a habilidade de falar, ela não é uma habilidade passiva, onde você fica quieto. Você precisa produzir, colocar para fora todo o seu conhecimento de gramática, de vocabulário. E o importante é a mensagem. Quando a gente estabelece o patamar de querer falar como um nativo, nós esquecemos que dentro de um país há várias regiões e que cada região tem o seu dialeto, tem o seu sotaque. Então pensa aqui no Brasil. Vamos pegar o pessoal de São Paulo que fala com aquele R mais carregado. Porta, horta. Agora, se você vem para o estado do Rio, as pessoas já falam porta, horta. O S, aqui dentro do nosso próprio país, ele tem sons diferenciados dependendo da região. Uma única palavra, ela tem vários nomes dependendo da região. Por exemplo, tem gente que chama de aipim, tem gente que chama de macaxeira, tem gente que chama de mandioca. Tudo para querer dizer a mesma coisa. Quando você estabelece o patamar de falar como nativo, a gente não tem um nativo rei para estabilizar esse patamar. Então, assim como acontece no Brasil, em qualquer outra língua, dependendo da região do país, há vários sons, há vários dialetos, há muita cultura em cada região de determinado país. Então, não estabeleça esse patamar, mesmo porque você sabe que nós temos dois tipos de inglês, não? O inglês britânico, que é o falado na Inglaterra, e o inglês americano, que é o falado nos Estados Unidos. E aqui eu já quero deixar claro para você que o inglês ele não é melhor do que o outro, que o inglês ele não é da elite e o outro da plebe. Muito pelo contrário, são línguas diferentes. É claro que o inglês americano ele é originário do inglês britânico, mas porque os Estados Unidos foram uma nação colonizada, e pela quantidade de imigrantes ali, o inglês que veio da Inglaterra, ele foi sendo lapidado. Então, quando eu digo nós, é porque eu falo inglês americano.
nós tivemos a mistura desse inglês que veio dos anglo-saxões, dos vikings, misturou um pouco com o pessoal da França, e tinha gente da Itália falando. Esse inglês, ele ficou um pouco lapidado. Mudou esse inglês pela quantidade de imigrantes. É a mesma coisa entre o português de Portugal e o português do Brasil. O português do Brasil, ele é originário de Portugal. Só que por causa da imigração, várias línguas, várias pessoas falando o mesmo idioma para tentar se comunicar, esse português mudou um pouco e chegou no português que nós falamos hoje. Uma coisa no inglês americano. Aqui eu estou falando de opinião. O inglês americano, dependendo da pessoa, ele é considerado muito bonito. Para outros, o inglês britânico é mais bonito. Mas quando nós falamos em falar inglês, não existe um melhor do que o outro. Pode existir o mais falado por uma questão cultural. Pode não, existe mesmo. O inglês mais falado no mundo é o inglês americano. Por quê? Hollywood é dos Estados Unidos, então a maior quantidade de filmes produzida em Hollywood é com inglês americano, porque os atores são americanos. Mas até as músicas que chegam aqui para nós de algumas bandas ou artistas são mais do inglês americano, as séries de TV. Então, por conta disso, né, dele ter se espalhado mais que o inglês britânico, por uma questão até financeira, para fazer comércio, negócios com outros países, o inglês americano ele acabou se tornando o que nós chamamos hoje de língua franca, porque ele vai sendo um pouco moldado, um pouco lapidado, pela quantidade de pessoas de nacionalidades diferentes falando esse idioma. Então, não queira estabelecer um patamar de falar como o nativo, porque até o próprio nativo, há vários tipos de sotaques, diferentes dialetos. Você só precisa querer falar inglês e um inglês que seja entendido pelas pessoas com as quais você se comunica. Agora, nós vamos falar sobre a quarta coisa que você não deve fazer se você quer falar inglês naturalmente e com confiança. E aqui eu já sei que muita gente vai ficar aí do outro lado querendo falar comigo. Como assim você está dando esse conselho? Mas eu já explico. A quarta coisa que você não deve fazer é se debruçar sobre livros de gramática e aplicativos para falar com confiança. Por quê? O inglês falado não é o inglês dos livros. E nós também falamos isso na dica 2. Quando você ficar muito dedicado à parte de gramática, que não é uma parte de produção, é uma parte de retenção, na hora de falar, você vai ter tanto conteúdo que você não vai conseguir organizar as suas ideias da melhor forma para se expressar. E é claro que no inglês falado, você precisa de 3 tempos verbais dominantes para se expressar: presente, passado e futuro. Quero falar aqui que não estou descartando em nenhuma hipótese os tempos perfeitos, a voz passiva, o condicional. Mas a linguagem do dia a dia, ela é muito simples. Não há necessidade de ter tanta carga gramatical se o que você quer é falar, e é falar o que as pessoas falam no dia a dia. O estudo da gramática aperfeiçoado, ele vai acontecer no tempo certo para aqueles alunos que têm um propósito específico. Me conta aqui, em que série ou em que filme você já viu as pessoas usarem o past perfect ou então o third conditional? Se isso aconteceu uma vez lá ou outra, mas não é o discurso do dia a dia. Os aplicativos, do mesmo modo. Se você tem vários aplicativos no celular e cada um deles aborda um assunto diferente ou uma habilidade diferente, isso só vai deixar você aonde você está e não vai te permitir andar para frente e se aproximar da fluência que você quer. Com esses 4 pontos, você já consegue se orientar melhor e saber agora o que você não deve fazer para se aproximar da fluência. Saia da sua zona de conforto e saia hoje.
Trace o seu plano de ação, qual vai ser o horário do seu dia que você vai se dedicar a estudar pelo menos 10 minutos em inglês e principalmente por onde, por qual assunto você vai começar. Aqui eu te dou uma dica. Comece do básico. Eu te garanto que você vai perceber que cada vez mais você vai estar confiante, falando com segurança e usando tudo que você já aprendeu, mas agora para se expressar. O assunto da fluência tem vários detalhes que precisamos ligar os pontos para nós entendermos como funciona e expressarmos as nossas ideias. Fica aqui comigo e eu tenho certeza que o próximo vídeo vai ser esclarecedor para você.